Não vai olhar. Valeu, galerinha. Valeu. Obrigado pela atenção. Um dia muito especial para mim, porque estamos chegando no final do volume 1, que é um volume realmente mais extenso. Também fica importante ressaltar a vocês que agora que nós nos conhecemos um pouco melhor, eu também vou poder ir acrescentando um ritmo mais adequado até o final do ano, porque nós temos que terminar com qualidade, não é na correria, né? Terminar vendo cada detalhe da apostila, permitindo que o aluno que esteja interessado consiga pegar a essência da matéria e trabalhar com a matéria. E por isso, então, estou muito empolgado. Lá na página, faltou na tarefa passada, na página 67, parece que faltou a 1, letra C, né? Eu acho que eu fiz a A e a B, acho que faltou a letra C, dá uma conferida. Né? Faltou a letra C? Dá uma olhadinha aqui, de repente. Foi feito. Ó, tendo sido feito ou não, eu vou corrigir também, até a título de revisão. Aliás, qual é o nome da matéria que nós estamos vendo agora? Não podia ter errado, né? Porque está aqui na frente, PA, os mais íntimos PA. O que é uma progressão aritmética? É uma sequência de números. Que característica ela tem? Isso, para achar o próximo número, é só somar um determinado número chamado razão no anterior, beleza? Na hora de representar uma PA de maneira genérica, a gente chama de A1 o primeiro termo, A2 o segundo, A3 o terceiro, AN um termo qualquer lá do meio e assim por diante. Aí mais um, esse aqui seria AN-1, então bacana, já está começando a ficar familiarizado com essa maneira de escrever a posição de um termo. Para determinar a razão, parabéns, A2 menos A1 ou de maneira genérica. Que bonito, tudo fica mais fácil quando é a segunda vez que a gente está conversando sobre o assunto. Claro, pega um AN qualquer, subtrai o anterior e está resolvido, achou o R, a razão. Se eu quiser achar um termo qualquer AN, eu posso partir do primeiro e somar a razão um certo número de vezes. Quantas vezes? Pior é que não é N, dá a sensação de que é N. Mas se eu quero achar o A2, eu somo a razão uma vez. Se eu quero achar o A3, eu somo a razão duas vezes. Dá para perceber que para achar um termo 3, eu somo duas vezes. Para achar o termo 5, eu somo só 4 vezes a razão. Por isso que na fórmula aparece N menos 1. Só porque a gente não partiu do 0, a gente partiu já do 1. Então eu não preciso somar a razão para o número 1. Só por isso, tá? Eu bato nessa tecla, cara, porque é bacana o aluno olhar para a fórmula e ver que ela não é do além. Certo? Não é um mágico que escreveu ela, é uma pessoa que raciocina, e raciocina simples. Certo? Então o menos 1 é importante que tu entenda por que ele está na fórmula. Nós vimos também que dá para achar a soma dos termos. Aliás, eu falei de uma propriedade. Alguém lembra qual é a propriedade marcante da PA? A soma dos extremos ou equidistante dos extremos, parabéns pela lembrança, seu Carlos, dá sempre a metade do termo médio, ou dá sempre o valor constante. Então vamos criar uma PA idiota aqui, 3, 5, 7. Tá bom. Aí ó, somou. Dá 14, não dá? Isso, somou. Dá 14, 2 vezes 7. Então a soma dos extremos ou dos equidistantes, o que significa equidistante? A mesma distância dos extremos. Tudo bem para vocês? A soma dos extremos ou dos equidistantes dos extremos dá sempre o mesmo resultado, que é o dobro do termo médio. Tem outras maneiras de falar isso. A média dos extremos é igual ao termo médio. É a mesma coisa que dizer que a soma dos extremos é o dobro do termo médio. Né? Depois pode refletir um pouco sobre isso. Era a propriedade. Esta propriedade nos ajudou a determinar SN. O que é SN? A soma dos N primeiros termos. Isso, até o termo enésimo.
seria assim a fórmula, ó, A1 mais AN sobre 2, isso aqui é a média dos extremos, concorda comigo? Vezes N, o que é o N? É o número de termos. Se eu quero somar os 100 primeiros termos, eu escreveria S100. Se eu quiser somar os 5 primeiros termos de uma PA, eu escrevo S5, certo? E substituo na fórmula. Pois é, ótimo garoto, ótimo. Isso é uma observação que é importante conversar sobre isso. A propriedade deixou de existir? Não, só que não tem termo médio, né? Mas a soma dos extremos continua dando igual, ó, 12, 12, é isso que importa, entendeu? A soma dos extremos dá sempre o mesmo valor da soma dos equidistantes dos extremos. Quando existe termo médio, esta soma é o dobro do termo médio. Quando o termo médio não existe, a gente não faz essa igualdade, mas continua dando constante. Ótima observação. Pessoal, nós ainda vimos no final da aula como é que dá para interpolar números. Eu tenho lá o número 10 e tenho o número 200. Eu quero descobrir quantos múltiplos de 5 existem aqui no meio. Ou seja, eu teria que ver que tem o 15, tem o 25, eu teria que fazer isso até o 200. Dá para fazer na munheca isso, será? Até dá, né? Mas vale a pena na prova? Não. Não, o cara vai terminar a prova toda para fazer uma questão. Por isso que o cara tem que usar PA para resolver essa questão. E no final da aula passada nós estávamos começando a ver isso, né? Só que nós vimos fazendo na marra, né? Nós não vimos fazendo usando PA. A gente usou o bom senso. Tinha que colocar telefones, não era na BR, numa pista lá. A gente viu quanto espaço tinha, vimos quantos telefones íamos instalar, vimos que ia sobrar um certo número de espaços iguais entre os telefones, pegamos o espaço todo, dividimos pelo número de espaços que ia ter, achamos a posição de cada telefone. Nós fizemos na marra. Só que funcionou porque eram só 6 telefones, né? Se forem 600 telefones, dá para fazer na munheca desse jeito? Não vale a pena. Até dá, mas não vale a pena. Nós vamos precisar usar os conceitos de PA para resolver isso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Para revisar a história da soma, eu vou fazer a C da página 67, exercício 1, e aí vou começar a falar da tarefa que eu te pedi para fazer. Certo, falando, querido? É só lembrar que a razão é 5. Tu tem o último termo, que era o 200, o AN, e tu tem o primeiro termo, que é 10. Aí tu calcula quantos números vai ter o N, tu vai achar o N, certo? Ao achar o N na fórmula, porque tu sabia que esse aqui era 200, tu sabia que esse era 10, que era o primeiro, tu sabe que a razão é 5. Aí tu calcula o N. Esse N é quantos números tem, não é? Beleza? Como tu já tinha o primeiro e o último, tu já tinha o A1 e o AN, se o N der 12, por exemplo, tu vai descontar o primeiro e o último. Quer dizer que existem 10 múltiplos de 10 entre aqueles lá. Isso. Para esse número fica fácil de pensar, né? O problema é se a razão for 1,5, ou se a razão, né? Ou se assim, quantos números primos existem entre 10 e 200, que aí tem que usar esses conceitos com um pouco mais de raciocínio. Parabéns. O que o Carlos está fazendo é o seguinte, ó, só para a galera não ficar boiando aí. Eu tinha perguntado quantos múltiplos de 5 existem entre 10 e 200, não é isso? Eu mostrei rapidamente para ele como é que a gente usaria na fórmula. O AN é o 200, o A1 é o 10, tudo bem? E já que é de 5 em 5, é múltiplo de 5, então a razão vale substituindo na fórmula. AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. O AN é 200, o A1 é 10. O número de termos eu quero saber. E a razão, 5. 10 passar para lá menos, dá 190, tudo bem? O 5 está multiplicando, passa N menos 1. Dá 20, dá 38. Essa divisão. 100 dividido por 5 dá 20. 90 dividido por 5 dá 18. Então dá 38 essa divisão. E menos 1 passar para cá, mais 1. N igual a 39. Porém, nesses 39 números estão inclusos o 10. E eu queria saber quantos múltiplos de 5 tem entre eles. Então eu tenho que excluir eles. Então eu tenho que diminuir 2. Tem 37 múltiplos de 5 entre 10 e 200. Imagina tu fazer na mão os 37 números.
certo? Enquanto eu fiz ali em 3 minutos a questão, cara, demoraria uns 10 minutos para fazer isso também, que se for bem rapidinho, né? Ele consegue fazer até, de repente, em menos tempo. Isso ele não se atrapalha na hora de contar os 37, né? Concorda comigo? 1, 2, 3, 4, 5 númerozinho do lado do outro. Para dar um pulinho falso ali, se perder, 2 toques. Por isso que usar o raciocínio é bem mais interessante. Tá? Então, questão, a outra, hein? Às vezes a questão fala, quantos múltiplos de 5 existem de 10 a 200? Aí é 39, porque eu estou incluindo o 10 e o 200. Tu viu que perigo? Entre 10 e 200 é uma coisa, de 10 a 200 é outra. Eu ficava puto com isso. Na minha cabeça pensava assim, pô, isso aí não é matemática, é decoreba, é interpretação de texto. Eu ficava magoado com isso, mas é isso, é sempre multidisciplinar, né? Então o cara, para estudar bem matemática, não adianta ser bom em cálculo, tem que ser bom em interpretação de texto. Vou repetir. Quando fala-se de um número até o outro, eu estou incluindo as extremidades. Quando eu falo entre 2 números, eu não estou incluindo as extremidades. Tudo bem? Então beleza, acabamos falando já da interpolação aritmética. Fiz um exemplo aqui de interpolação aritmética. Vamos finalizar o item C, só por via das dúvidas, é até possível que eu tenha feito, mas nós vamos fazer aqui só para revisar como é que usa a fórmula da soma. Quem é esse aqui? É o A1. Quem é aquele lá? O AN. Eu sei quantos termos tem? Não, porque tem 3 pontinhos ali, ó. O problema é que ele pediu a soma. A soma dos termos desse cara aqui. Para poder usar a fórmula da soma, além de saber o A1 e o AN, eu tenho que saber o N. E eu não sei o N. Concorda comigo? Então eu vou ter que descobrir o N. Putz, e agora? Vai na outra fórmula, só tem 2 por enquanto, basicamente, né? Isso aqui nem dá pra dizer que é uma fórmula, né? Só a ideia da razão, né? Tem 2 fórmulas, se uma não te satisfez, tenta outra, né, cara? Quem é o AN? 77. Quem é o A1? Menos 91. Eu quero achar o N, né? N menos 1. E quanto é que é a razão? Eu tenho que ver quanto é que foi somado daqui pra cá, né? Para achar a razão, tu pega o número da frente e subtrai o número. Menos com menos é 91 menos 79. Vai dar 12. Já que a razão é 12, eu vou fazer essa conta para achar o N. Menos 91 passa para lá. 77 mais 91 é igual a N menos 1 vezes 12. Parabéns. 90, 168. 168, confere? Dividido por 12. 12 está multiplicando, passou dividindo. N menos 1. 168 dividido por 12, tu faz no cantinho, dá 1. Sobra 4, abaixo 8. 4 dá 14. Já que deu 14, o menos 1 passa para o outro lado. N igual a... Agora que eu sei que esta PA tem 15 termos, eu posso calcular a soma desses 15 termos. Usando a fórmula da soma. S15. Por que S15, professor? Ué, eu quero somar os 15 termos. Quem é o AN mesmo? 77, o N sobre 2. S15, a soma dos 15 termos. Não, aqui foi daqui pra cá, né? Aqui foi daqui pra cá, aqui vai dar diferente, ó. Tá? É 91 menos 77. 11 menos 7 dá 4. 8 menos 7 dá 1. Menos 14, beleza? Menos 14 vezes 15 sobre 2. Menos 14 dividido por 2, menos 7. Menos 7 vezes 15 é 70 com 35, 105. Menos... Como é que a soma dos termos está dando negativo? Isso aí está errado. Tem mais números negativos. Claro, pô! Olha lá, ó. Começou no menos 91, menos 79, não é isso? E termina no 77. Já fica claro que tem mais números negativos. Então a soma final tem que dar negativa mesmo, né? Certo? Não é porque é uma soma que vai dar positivo. É isso aí. Então é uma questão bem legalzinha aí pra gente revisar a fórmula da soma. Pô, que revisão legal! Revisamos o que é PA, o conceito de PA, revisamos o que é razão, revisamos a fórmula do termo geral, revisamos a soma dos termos de uma PA
E até relembramos como é que se faz interpolação aritmética, quanta coisa. Aliás, alguém poderia me relembrar quais são as possíveis classificações de uma PA? Crescente, decrescente, crescente. É isso aí. Qual é a PA crescente? É aquela cuja razão é positiva, maior que zero. A PA decrescente é aquela cuja razão é menor que zero ou negativa. A PA que é constante é a razão zero. Então 5, 5, 5 ou 1000, 1000, 1000, 1000, uma PA idiota de razão zero, por isso ela é chamada de constante. Só revisão básica. Legal. E agora sim, vamos à tarefa nova. A tarefa que faltava para a gente encerrar a apostila era a tarefa da página 69, 59 e 60, alguns exercícios só, né? Então vamos lá.